Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar aqui sobre a guerra da Ucrânia invadida pela Rússia, guerra em Ucrânia e Rússia, e sobre o fato do Vladimir Putin, presidente da Rússia, ter sido declarado como criminoso de guerra pelo Tribunal Internacional de Haia. Bom, fez um ano a invasão agora em fevereiro e a Rússia tomou uma parte dos territórios da Ucrânia e segue se mobilizando para continuar avançando. Por que a Rússia não ganhou isso ainda? Exatamente porque os países que fazem parte, assinam esse Tribunal Internacional de Haia, como os Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, todos esses países que são controlados pelos globalistas que querem fazer uma nova ordem mundial, etc., querem usurpar as nações, como por exemplo o Brasil, tirando da cabeça dos brasileiros o sentimento patriótico, a religião cristã, judaico, de origem judaico-cristã, seja ela católica como protestante, a cultura do Brasil, né, com o Império, com o Brasil colônia, Brasil Império, Brasil República, querem tirar isso, não ensinar nada dessas coisas, para poder dominar o Brasil mais fácil, economicamente. Bota-se um presidente como um Lula, que abre as pernas para ele, diferentemente do Bolsonaro, que visava o interesse do Brasil e não o interesse deles, dessas pessoas poderosas. Enfim, os outros países, como o Brasil, esses países, os dominadores, não os países, mas os dominadores, os poderosos que moram nesses países, fazem parte ou colocaram esses países da Europa e dos Estados Unidos e esses outros que, como o restante do mundo, como do Tribunal Internacional de Haia, assinantes, né, membros, eles estão contra a Rússia, porque eles estão financiando a Ucrânia com armas, equipamentos, soldados, instrutores, treinamentos. Por isso que a Ucrânia não foi eliminada do mapa ainda pela Rússia, porque a Rússia é muito mais poderosa do que tem muitos mais soldados, muito mais equipamentos do que a minúscula Ucrânia. Então é fácil para eles declararem o Putin como criminoso de guerra, né? Mas quando o Obama invadiu dos Estados Unidos, invadiu o Afeganistão, bombardeou um monte de gente, matou criança, o tribunal não fez nada, não falou nada sobre o Obama. Agora, quando é o Putin, que não faz parte, é um cara que visa o seu próprio país, os interesses do seu próprio país, aí é outra coisa, né? Aí fica como inimigo. E ele não pode pisar em nenhum país desses, senão será preso. O cargo de presidente dele não é mais reconhecido em todos os países do mundo que assinam o Tribunal Internacional de Haia. Então, provocaram a Rússia botando foguetes nucleares na fronteira da Ucrânia com a Rússia, podendo atingir Moscou, a capital da Rússia. E são alinhados, esse presidente Zelensky, eles são aliados, o governo é alinhado também com os países ocidentais e os Estados Unidos. Não vão querer que a Rússia se defenda, que o Putin se defenda, que pegue territórios, inclusive, que historicamente, antes da União Soviética, durante a União Soviética, no passado, na história, foram da Rússia, não querem, ficam se opondo ao Putin. Então, é isso. Quero levantar essa informação, se você ainda não recebeu, e dizer que isso é uma coisa hipócrita. É uma hipocrisia declarar o outro inimigo
como criminoso de guerra e eles próprios não declararem, não fazerem nada contra os seus próprios presidentes criminosos de guerra, como foi, por exemplo, o Obama, na época dele, que matou muita criança, explodiu, bombardeou muita coisa no Oriente Médio, no Afeganistão. Essa é a hipocrisia. Tá bom, pessoal? Um abraço. Peço que curta, dá aquela curtida para poder esse vídeo ser espalhado para mais pessoas. Compartilhe e assine o canal. Tá ok? Um abraço, fica com Deus, obrigado pela atenção.